Bom, meus amados, estamos aí então mais uma vez para mais um episódio, né? Sentiram que a coisa está um pouquinho complicada? Calma, respira fundo, assiste de novo o vídeo, tá? Pode fazer pergunta à vontade, tá beleza? Que a gente vai desmistificar tudo aí, tá? Pessoal, olha só, essa daqui é a planilha de fechamento de poligonal que a gente vai utilizar, tá? Eu vou explicar ela aqui detalhadamente, tá? Passo a passo, que é para você ficar aí sem dúvida nisso aqui. Mas eu costumo dividir isso daí em 3 etapas, tá? Hoje nós vamos ver a primeira etapa, né? Primeira etapa. Bom, a etapa que a gente vai ver hoje lá na apresentação, ela já parte daqui do rumo em diante, tá? Eu simplifiquei na nossa apresentação. Até porque essa parte aqui de determinar o azimuth, né? Descobrir o azimuth e determinar o rumo, a gente já fez na semana passada, tá bom? Eu já entendo que você já tá craque, já tá fera em transformar azimuth em rumos, tá? O que a gente vai usar nessa planilha são rumos, né? Só que a gente faz o levantamento topográfico em azimuths, tá? Beleza? A gente comentou isso aí na semana passada, tá bom? Então essa daqui vai ser a nossa planilhazinha que a gente vai determinar o erro, distribuir o erro e apresentar o fechamento, né? Eu costumo dividir essa planilha em 3 etapas. Olha só, a primeira etapa é a determinação do erro do fechamento, tá? É o que a gente vai fazer já já. Depois a gente distribui esse erro, tá certo? A gente distribui a quantidade de erro que a gente encontrou nos alinhamentos, né? E aí a partir de então a gente tem a distância corrigida e o azimuth corrigido, tá? Que é o que realmente vai interessar para o nosso projeto topográfico. O nosso projeto topográfico, eu posso mostrar nas aulas posteriores para vocês, a gente apresenta a distância corrigida e o azimuth corrigido, tá certo? E aí cada ponto, cada vértice, né, ele vai ter uma coordenada geográfica também que a gente vai falar mais lá na frente, tá? Mas para o momento a gente determina aqui a distância corrigida e o azimuth corrigido. Então, recapitulando, a gente vai determinar o erro, ou seja, vai descobrir o erro, a gente vai distribuir esse erro, né, nos alinhamentos e nos ângulos, e a gente vai apresentar os resultados, tá certo? Legal, legal, legal. Show de bola. Para isso, então, vamos voltar lá na nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. A gente estava falando sobre as coordenadas parciais, né? Vamos então aqui iniciar o cálculo das coordenadas parciais, beleza? Coordenadas parciais, pessoal, são esses eixos x e esse eixo y, né? O que é as coordenadas parciais, recapitulando aqui do vídeo anterior, né? A gente tem aí, ó, a projeção x vai ser a coordenada parcial de x e a projeção no eixo y vai ser a nossa coordenada parcial y. Isso do que? Do nosso alinhamento. Cada segmento de reta da nossa poligonal. Então, se a gente tem uma poligonal de 5 lados, você vai ter a projeção de cada lado desse nos eixos x e a projeção de cada lado desse nos eixos y, tá? E assim por diante. Se for mais, é muito mais trabalho, né? Bom, então a gente faz primeiro a determinação do erro de fechamento, né? Então, com o erro de fechamento, olha só, a gente vai descobrir o quanto que a nossa poligonal não está casando, né? Não está casando, tá? Bom, eu vou explicar aqui a operacionalidade daquela planilha lá, tá? A partir do rumo, beleza? A gente vai fazer bastante exercício amanhã, depois, tá bom? A gente vai fazer bastante exercício. Eu quero que você entenda o passo a passo, tá? Eu vou até depois montar
um relatóriozinho desse passo a passo, que é para você não se perder. Tudo bem mastigadinho mesmo, tá? Bom, vamos lá. Então, pegando aí uma poligonal de 6 lados, né? Como é que eu sei que ela tem 6 lados? Ali, ó, no alinhamento, ó, linha 1, 2, né? O vértice 1, 2, então é o primeiro alinhamento. O segundo alinhamento vai do vértice 2 para o 3. O terceiro alinhamento vai do vértice 3 ao vértice 4. O quarto alinhamento vai do vértice 4 ao vértice 5. O quinto alinhamento vai do vértice 5 ao vértice 6. E o último alinhamento vai do vértice 6 e volta para o vértice 1. E aí fechou-se a poligonal, tá? Beleza, mas essa poligonal, ela tem algum erro de fechamento? Esse ponto, esse alinhamento, esse sexto alinhamento caiu certinho lá no primeiro ponto, né? É o que a gente vai verificar agora. Então, em campo, foram feitos lá os azimutes, tá certo? Tiraram-se lá os azimutes, mas a gente já determinou aqui os rumos desses azimutes, né? Cada azimute tem o seu rumo. Lembrando, azimute é o ângulo lido a partir do norte magnético, em sentido horário, não ultrapassando 360 graus. E rumo é o ângulo lido a partir do norte ou do sul, em sentido horário ou anti-horário, não ultrapassando 90 graus, tá? E aí, no rumo, a gente tem as orientações deles. Então, no nosso primeiro rumo aí, ó, o alinhamento 1, 2, está no rumo 75 graus e 20 minutos SW, ou seja, sul-oeste, né? O segundo alinhamento está com um rumo de 49 graus e 50 minutos, certo? 50 minutos. E assim por diante. E aí cada alinhamento desse tem o seu comprimento. Por exemplo, lá o alinhamento 1, 2 tem o seu comprimento de 58,08 metros, tá? 0,8 metros. Beleza? A partir disso aí, então, pessoal, a gente vai encontrar, tá? A gente vai encontrar a projeção desses rumos aí em cada eixo, tá? Em cada eixo. Vamos fazer aí, então, vamos fazer aí para todos esses alinhamentos. Mas eu gosto de fazer o negócio por passo a passo. Então, a gente primeiro vai determinar o seno de cada rumo, né? Porque olha aqui, ó. Essa relaçãozinha aqui, ó. A gente vai sempre multiplicar o comprimento do lado, né? O comprimento do alinhamento, por um seno ou por um cosseno. Se a gente estiver determinando a projeção no alinhamento no eixo X, a gente vai usar seno. Se a gente estiver utilizando a projeção no eixo Y, a gente vai utilizar cosseno, né? Então vamos lá. Por isso que tem aqui essas duas colunas. A coluna do seno de todos esses ângulos é a coluna do cosseno de todos esses ângulos. Como é que a gente tira o seno e o cosseno? De novo, vai lá na sua calculadora, bate lá a função seno, sin, tá? Vai estar escrito sin. E aí digita esse ângulo, 75 graus, bate na bolinha do grau, 20 minutos, bate na bolinha do minuto. Quando tudo é igual, ele vai aparecer um valor aí, tá? Que o valor são esses aí, ó, né? Então são esses aí os valores que a gente vai determinar para todos os senos aí. Eu sugiro que você pause o vídeo nesse momento e aí teste, né? Teste fazer isso daí lá na sua calculadora, tá bom? A mesma coisa para os cossenos, só que daí a função já não vai ser mais seno, vai ser a função cosseno. Então você vai clicar na função cosseno da sua calculadora, que é cos, né? Que é cos, e vai digitar o ângulo, tá? O ângulo, quem é o ângulo? É o rumo, beleza? Os valores são esses daí. Já tá mastigadinho para você, tá? Agora, voltando ainda naquela relação, ó, né? A gente vai multiplicar aqui, ó, o seno, né? A coluna do seno vezes o comprimento, tá certo? Vezes o comprimento. Então, vamos lá para o nosso aqui, ó. Agora, em coordenadas parciais, tá? A gente vai ter a projeção no eixo X e a projeção no eixo Y, beleza? O que a gente precisa tomar cuidado bem agora, pessoal, é que o rumo, olha só,
Muita atenção nisso aqui, pessoal. O rumo ele tem uma orientação, tá? Então ele tá SW aqui, por exemplo. Então a projeção X desse rumo está em W, ou seja, oeste, tá? E a projeção em Y desse rumo, ela está em sul, tá certo? Então, seno do rumo é o 0,96742 vezes 58,08. Então, é o valorzinho que eu vou colocar aqui em W, tá? Na coluna do W. É o eixo X, tá? É o eixo X, a coordenada W. Beleza? E a mesma coisa eu faço para o cosseno. Eu pego aqui 0,25320 vezes 58,08. Qual é a orientação do rumo? É sul. Então eu vou colocar esse valor aqui na coluna do sul, tá? Então os valores do eixo X são esses daí, ó, tá? E aí a gente observa aqui, ó, W, então ele está na coluna de W, ó, tá? Ou seja, oeste, vai estar na projeção a oeste, né? Na projeção leste, ó, que é este, em inglês, né? Este, vai estar na projeção este, ó. Mesma coisa aqui, ó, este e este. Então, tá aqui as três projeções. E a última, aqui em oeste de volta. Então, tá aí em oeste de volta. Nas do norte e sul, ó, a gente observa que esses quatro rumos aqui, eles estão orientados a sul, né? Estão orientados a sul. Então, tá aqui eles, ó, tá? E apenas esses dois aqui, eles estão orientados em norte, ok? Então, eles vão estar aí orientados a norte. Beleza? Tá? Legal, legal. Dito isso, eu vou fechar esse vídeo e criar um outro para a gente determinar a soma do comprimento, a soma dos eixos e a diferença. E entender realmente o que é essa diferença, tá bom? Beleza? Até daqui a pouquinho.